O Palmeiras está fazendo aquilo que se espera do Palmeiras. O Palmeiras hoje, como o Tironi trouxe, é o time mais organizado do futebol brasileiro. Talvez não tecnicamente o melhor, mas sem dúvida nenhuma na combinação tática, técnica, física, aquele time que está apresentando o melhor futebol e o mais bem preparado, o que menos varia a qualidade de jogo apresentada a cada 90 minutos. É um time muito regular, um time que se sabe o que vai apresentar em campo. Então ele tem feito, como você bem disse, aquilo que se espera do Palmeiras. Não adianta falar que o adversário é fraco. Ele confirma em campo um favoritismo de uma maneira avassaladora. Ele joga fácil, ele ganha de uma maneira fácil. Nos 4 jogos da Libertadores foram impressionantes 20 gols marcados. E o que explica um pouco desse Palmeiras jogar dessa forma é uma ideia de jogo que os jogadores compraram. Há um ano era mais difícil para esse time do Palmeiras jogar do que é hoje. Hoje é mais natural. E quando se tem uma ideia assimilada pelos jogadores que entendem a leitura de jogo passada pelo treinador, o jogador corre menos, Tironi. Uhum. O jogador não precisa se movimentar tanto, é mais natural o movimento. Então, em função disso, o desgaste físico é um pouco menor. É um time que joga naturalmente, entendendo o espaço que cada jogador tem, o movimento que ele precisa fazer em função do que o colega já fez, da movimentação que o colega já fez, e tudo acontece de uma maneira mais natural. É o que a gente sempre pede, né? O futebol ele vive de um déficit de convicção absurdo, né? Mas o Palmeiras apostou numa ideia, teve alguns momentos em que se falou até da saída do Abel há 2 anos, mas se apostou numa ideia que, claro, foi mais fácil de mantê-la em função dos resultados que vieram. Mas hoje o Palmeiras é um time que joga naturalmente porque assimilou a ideia de um técnico e tem um futebol muito competitivo que, como o Tironi trouxe, hoje não é referência só para São Paulo, não é referência só para o Brasil, é referência para o futebol sul-americano. É impressionante como o Abel tem esses jogadores na mão a ponto deles conseguirem agir assim, né? Não correr certo, né? O que a gente chama de correr certo, né, Tironi? É isso, acho que o ponto do André é perfeito. O time que se organiza mais se cansa menos. Isso é claríssimo no caso do Palmeiras. Claro que ele tem que fazer uma corrida de recuperação no Campeonato Brasileiro, que começou mal, mas depois da vitória contra o Corinthians, acho que vai andar, então tem um processo aí para ser feito. Mas eu concordo totalmente com o André, é isso. O time tão organizado e com um treinador que está lá há 1 ano e meio. E quando você conversa com gente que tem relações dentro do Palmeiras, que sabe lá das coisas que acontecem lá dentro, de como o Abel e o time lá todo do Abel tomou conta do Palmeiras, tomou conta da estrutura do Palmeiras. Então tem todos os caras lá, o cara, não sei da onde, da grama, da viagem, da não sei o que e tal, é toda uma turma que trabalha com o Abel. Aquele vídeo do ano passado que eles fizeram, que até muita gente tirou sarro da musiquinha que eles criaram, lá estava todo mundo, do cozinheiro ao presidente, estava todo mundo lá no vídeo, falando e tudo mais. É um sentido de união que parece que o Palmeiras, parece não, com certeza o Palmeiras está mostrando, e tudo em volta do Abel, né? O Abel é o treinador que ele faz ele toma uma atitude que é quase um pecado capital para treinador em qualquer clube. Ele não dá tanto espaço, não estou falando que ele não dá espaço, ele não dá tanto espaço para os jogadores da base. Para um, para outro, alguns ele dispensa, como o Patrick de Paula, e nem isso causa algum ruído lá dentro, né? Perceba, os moleques da base jogam às vezes, vão melhorando, vão entrando aos poucos, tal. Ele não levou o Endrick para o Mundial, como todo mundo imaginava que ele pudesse levar, e falou não vai porque tem que ir para a Disney. Ele tem total controle da situação, que nem isso, que é quase que um pecado em qualquer clube, não tem nenhum problema no caso do Abel, porque o time vai jogando, o time joga na batuta dele, tá muito impressionante isso. Qual?